Hoje, quinta-feira, dia 22 do mês de outubro, eu venho à tribuna porque no próximo sábado, dia 24, a minha querida cidade de Manaus celebra os seus 346 anos de fundação. Como Vossa Excelência esteve aqui recentemente para falar, e o fez brilhantemente, senador Paulo, do Círio de Nazaré, eu hoje venho para falar do aniversário da minha querida cidade de Manaus. São 346 anos, que não foi a cidade onde eu nasci, mas foi a cidade que eu escolhi para viver. Cheguei lá muito jovem, com minha família, e perfeitamente poderia ter retornado ao meu estado natal, à minha cidade natal, mas, como todos os que chegam a Manaus, eu fui cativada por aquela gente alegre, por aquela gente solidária, por aquela cidade dinâmica. Uma cidade que, no início da década de 70, quando lá cheguei, era uma cidade, senador Dário, que ainda tinha muito que seguir. Senador Dário, eu que saí do estado de Vossa Excelência, muito jovem, com minha família, cheguei em Manaus, como eu vivia no interior, para mim já era uma cidade grande, mas comparada a hoje, Manaus era uma cidade pequena, de pouco mais de 300 mil habitantes à época. E hoje, a cidade de Manaus, que completa 346 anos, é uma cidade que tem mais de 2 milhões de habitantes. Portanto, uma das cidades que mais rapidamente cresceu e, obviamente, por conta disso, ela guarda em si muitos problemas urbanísticos, problemas de toda a ordem, mas que, conforme passa o tempo, ela vem, de fato, se estruturando como Manaus, como uma cidade consolidada. O meu grande sonho é ver uma cidade onde a região central e a periferia tenham as mesmas características. Infelizmente, ainda não é assim, como não é nas grandes cidades brasileiras, mas tenho certeza e convicção que, continuando trabalhando em prol do desenvolvimento do país, a gente vai poder construir uma cidade melhor para todos e para todas. Vossa Excelência solicita a parte, senador. Já que Vossa Excelência, de certa forma, me provocou, eu quero registrar que Santa Catarina perdeu uma grande figura humana, né? E o Amazonas ganhou outra figura. Uma pessoa, quero dar o meu testemunho aqui, da nossa convivência aqui nesse primeiro ano no Senado, de uma pessoa extremamente atuante. A senhora me parece que está em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Inclusive, eu fui relator de um projeto de Vossa Excelência, o projeto da mamografia, e que, inclusive, nós prestamos homenagem ao Outubro Rosa, e tenho assinado invariavelmente aqui projetos de lei de autoria de Vossa Excelência que me parece que é quase todos os dias. A sua assessoria chega assim, de quem é? Da Vanessa Graziani. Mas, de novo, já assinei ontem, etc. e tal. Eu posso perceber o seu dinamismo, a sua capacidade de trabalho e a sua vontade de defender agora o seu Estado, né? Portanto, eu quero me congratular como catarinense que somos de nascença, a senhora é de nascença, mas hoje dedica a sua vida, o seu trabalho, o seu espírito, a sua alma, o seu carinho, a sua força de vontade para desenvolver o Amazonas, e não poderia estar melhor representado, porque, francamente, percebo na senhora o dinamismo necessário aqui para a defesa dos interesses do seu Estado e, sobretudo, como uma das senadoras mais atuantes que nós temos aqui, além de tudo, na defesa da mulher, do qual eu sempre fui seu parceiro em todas as votações que pude participar. Sem dúvida nenhuma, senador, eu agradeço a parte de Vossa Excelência que foi prefeito já da capital do estado de Santa Catarina, e um grande prefeito, e que aqui tem sido um senador que
tem mantido uma posição muito correta, muito justa. Eu não me recordo nenhuma das vezes Vossa Excelência votar contra os interesses do país, contra os interesses da coletividade, senador Dário. Então, Santa Catarina tem muito que se orgulhar com a representação que tem aqui de Vossa Excelência hoje, dos demais senadores, assim como teve entre nós o grande senador Luiz Henrique. Mas, como diz o velho ditado, e essa é uma expressão da realidade, a gente não escolhe onde nascer, onde nasce, mas a gente escolhe onde viver. E eu, repito, tive muitas oportunidades de deixar de viver em Manaus, mas escolhi aquela cidade, escolhi aquele estado, porque, como brasileira, creio que precisamos muito ainda fazer pela Amazônia. O sul, o sudeste do país são regiões que se desenvolveram num período bem anterior à nossa Amazônia. Entretanto, a Amazônia não apenas teve um processo de desenvolvimento tardio, mas tem um desafio que eu creio ser o maior desafio que nós temos no país, que é a necessidade de se conciliar, e aqui eu falo sendo presidida pelo senador Paulo Rocha, que esse sim tem uma larga experiência no parlamento brasileiro e vem lá do vizinho e querido estado do Pará, não é, senador? Então, o nosso grande desafio é como alcançar o desenvolvimento da região, preservando e cuidando da maior riqueza que tem o Brasil e que tem o planeta, que é a nossa biodiversidade. Mas, enfim, a história de Manaus começa com os portugueses, que, para garantir o domínio na região, criaram, no ano de 1669, o Forte São José da Barra. E é justamente em torno desse forte que surge o arraial que deu origem à cidade. Em 3 de março de 1755, criou-se, então, a capitania de São José do Rio Negro. E, em 1832, ocorre a elevação à categoria de Vila do Antigo Forte, com o nome de Vila da Barra ou também Vila de Manaus, em homenagem à nação indígena que bravamente lutou contra a colonização portuguesa, a nação indígena que vivia na região da cidade e do entorno da cidade de Manaus. Em 1856, foi trocado o nome de Vila da Barra por Cidade de Manaus. E no período de 1879 a 1820, a região norte brasileira viveria o seu melhor momento e o Brasil experimentaria também um de seus grandes ciclos econômicos, ou seja, o primeiro grande ciclo da borracha. É nessa época que Manaus ficou conhecida como o coração da Amazônia, como a cidade da floresta, quando nas grandes cidades brasileiras, naquele período, ainda predominava o modo rural de viver, em Manaus já existia luz elétrica, redes de água encanada e esgotos, o porto de Manaus e bondes elétricos, o que a tornava verdadeiramente cosmopolita e, à época, era chamada e conhecida como a Paris dos Trópicos. No ano de 1880, foi inaugurado o Mercado Municipal Adolfo Lisboa, com pavilhões em estilo Art Nouveau, com suas peças importadas prontas vindas da Europa. E, em 1896, houve a inauguração do imponente e suntuoso Teatro Amazonas, que por 2 décadas recebeu óperas, orquestras, grandes artistas internacionais do nível de Sara Bernadette e Enrico Caruso. E até hoje o Teatro Amazonas, localizado no coração, no centro da cidade de Manaus, é reconhecido como uma das obras mais importantes de nosso país e o teatro como um dos melhores teatros do mundo inteiro. Em 17 de janeiro de 1909, foi criada na cidade a primeira universidade do Brasil, a Escola Universitária Livre de Manaus, depois Universidade de Manaus e hoje Universidade Federal do Amazonas. No período da Segunda Guerra Mundial, Manaus experimentou o segundo ciclo da borracha, com os seringais malaios interditados que estavam, pelas forças japonesas, o governo norte-americano, que necessitava da borracha, decidiu, em conjunto com o governo brasileiro, fazer um grande esforço para retomar a produção de borracha no Brasil e na Amazônia. E no esforço de guerra,
milhares de nordestinos chegaram à região para produzir borracha, que eram os chamados soldados da borracha. Depois do declínio da borracha, Manaus só veio experimentar outro boom econômico, porque viveu momentos terríveis, momentos em que a economia baixou a zero, o bonde deixou de funcionar, a energia praticamente desligou-se da cidade inteira, senador Paulo. E nós só começamos a reviver um novo momento de desenvolvimento econômico com o surgimento da Zona Franca de Manaus, que existia por lei desde o ano de 1957, mas só foi implantada efetivamente com o Decreto-Lei 288 do mês de fevereiro do ano de 1967. E, em seguida, esses benefícios foram expandidos para toda a Amazônia Ocidental, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Os primeiros projetos industriais, entretanto, porque quando a Zona Franca começou, ela começou muito forte apenas no comércio. E, na sequência, vieram os setores primário e industrial, sendo que os primeiros projetos industriais foram implantados a partir de 1972. E hoje compõe o Polo Industrial de Manaus, com mais de 600 indústrias de grande, médio e pequeno porte, a maioria delas fabricantes de produtos das maiores e mais famosas marcas mundiais. Hoje, Manaus contribui decisivamente para o Amazonas, para que o Amazonas sozinho participe com mais da metade de toda a arrecadação federal do Norte. Estudos desenvolvidos pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, apontam que para cada real concedido de incentivos fiscais no Amazonas, R$ 1,37 são gerados em tributos. Repito, para cada real concedido de incentivos fiscais são arrecadados R$1,37 em tributos. A Zona Franca de Manaus é hoje, sem dúvida nenhuma, um modelo de desenvolvimento de sucesso, que gera emprego, renda, investimento, absorção de novas tecnologias, de produto, de processo e, principalmente, a preservação do meio ambiente. E aí eu quero dizer que falo isso e sei que isso toca profundamente em todos os senhores e senhoras parlamentares de todas as regiões do país, porque não há uma vez em que a Zona Franca de Manaus precise do apoio dessa Casa Legislativa que efetivamente não tenha recebido esse apoio, ou seja, há hoje um reconhecimento por parte de todos os companheiros parlamentares do Brasil da importância da Zona Franca de Manaus. Registro isso porque nem sempre foi assim, senador Paulo Rocha. Conforme estudo realizado por pesquisadores das universidades do meu estado e do seu estado, senador Paulo Rocha, do Instituto Piatã e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que é um estudo denominado Impacto Virtuoso do Polo Industrial de Manaus sobre a proteção da floresta, demonstra, através de cálculos científicos, que entre 70% e 86% da citada preservação ambiental do meu estado decorre da existência da Zona Franca de Manaus. O saudoso professor e pesquisador da Amazônia, Samuel Benchimol, já dizia que qualquer projeto de desenvolvimento na região não teria que respeitar a mata, a água e a cultura dessa região imensamente abençoada. A Amazônia, na visão dele, Samuel Benchimol, pode contribuir para o desenvolvimento humano, mas com respeito aos ensinamentos de um povo que explora a sustentabilidade desde a nação cabocla há séculos. E eu pedia só 2 minutinhos e eu conseguirei concluir, senador Paulo Rocha, se for possível. Todo esse desenvolvimento econômico refletiu no alto crescimento da população, que entre 2013 e 2014, a população de Manaus cresceu quase 2%, 1,92%, a quarta maior taxa do país, bem acima da média nacional, era o que eu dizia no início do meu pronunciamento, que é de 0,86%. Somos hoje uma cidade grande, uma região metropolitana com mais de só a cidade de Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes. E no relatório sobre Produto Interno Bruto dos municípios, divulgados pelo IBGE no ano passado,
Manaus continua como a sexta capital brasileira com maior economia do Brasil, atrás apenas das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, capital federal Brasília, a sua capital, senadora Gleisi, Curitiba e Belo Horizonte. Em seguida, vem a minha querida cidade de Manaus. Mas, infelizmente, como também já disse, sofremos muitos problemas. Problemas urbanísticos, problemas da falta de uma rede de educação que atenda as crianças, os jovens e os adultos, mas principalmente as crianças que precisam de uma creche para que suas mães e seus pais possam trabalhar com tranquilidade. E também vivemos problemas graves, sociais, violência e a própria exclusão social. Hoje, quando Manaus comemora o seu aniversário, infelizmente, a nossa festa será embaixo de muita nuvem. Mas não é uma nuvem normal, é um nevoeiro de fumaça, senador Paulo, que se abate já sobre a cidade há alguns dias. Então, eu creio que isso deva chamar a atenção das autoridades todas, porque nunca Manaus viveu uma situação como está vivendo hoje, não é? Sofrendo gravemente das consequências ambientais. Mas, enfim, meu pronunciamento, percebo, é maior do que imaginava, necessitaria de mais do que 2 minutos, senador Paulo. Portanto, eu vou entregar à mesa o pronunciamento como um todo, pedindo que Vossa Excelência o incluísse nos anais dessa casa como na sua integralidade, não é? E fica aqui eu, para concluir, quero dizer que, para aqueles que não conhecem a cidade de Manaus, infelizmente, fazer turismo fora do Brasil, para nós brasileiros e brasileiras, senador Paulo, é mais barato do que fazer turismo no Brasil. As nossas cidades, lá da região norte, lá da Amazônia, a sua Belém, a minha Manaus, que deveriam ser destinos obrigatórios de todos os brasileiros e brasileiras, muitas vezes deixa de ser, não por falta de desejo ou de vontade, de quem vive no Sudeste, de quem vive no Nordeste ou no Sul do país, mas muitas vezes por causa do alto custo, que é mais caro viajar dentro do Brasil do que viajar para fora do Brasil. Mas esse esforço, senador Lazier, nós continuamos a fazer para que a gente possa ser o primeiro destino de todo o brasileiro, porque qualquer gaúcho, paranaense, paulista, cearense, antes de conhecer qualquer outro país do mundo, tem que conhecer a Amazônia. Então, ainda há um grau de desconhecimento muito forte sobre a Amazônia, sobretudo em relação às nossas cidades. Mas o saudoso poeta Aníbal Bessa dizia o seguinte: Manaus é uma cidade diferente. Ao invés de morarmos nela, é ela que mora na gente. É uma cidade quente. Não só pelo clima. O clima é muito quente, mas quente por ter uma gente calorosa, uma gente amiga, uma gente solidária. Então, fica aqui o meu abraço, o meu carinho e o meu orgulho de falar que sou representante do Estado do Amazonas e da querida cidade que me adotou, que é a cidade de Manaus, que completa hoje completará no próximo sábado, dia 24, os seus 346 anos. Então, parabéns a Manaus, parabéns a todos e todas manauaras. Muito obrigada.